dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Provérbios, capítulo 25. Vamos ler apenas o versículo de número 28, que diz assim: Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Veja só que palavra forte, né? Aqui, Salomão, o homem mais sábio do mundo, diz isso. Como uma cidade derribada. Imagina uma cidade derribada, uma cidade inteira derribada, e que não tem muros. Assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Quem é esse homem que não pode conter o seu espírito? É aquele homem que não tem domínio próprio, que não tem esse fruto do espírito, domínio próprio. Geralmente é aquela pessoa desequilibrada emocionalmente. Por isso que a palavra de Deus fala que nós precisamos sermos curados nas nossas emoções. Nós precisamos. Por que ele fala aqui que é como uma cidade que não tem muro? Porque não tem proteção. A nossa proteção é o nosso equilíbrio emocional. Porque a palavra de Deus não fala isso? Que de tudo que nós devemos guardar, nós precisamos guardar o nosso coração. Se tudo que vier de fora para nos agredir, nós recebermos, são setas, são como flechas. E se nós deixarmos entrar no nosso coração, nós vamos ficar feridos, nós vamos ficar magoados, ofendidos, nós vamos ficar tristes, abatidos e às vezes nós vamos ficar rancorosos, cheios de raiva e de ódio. Aí está o quê? Um prato cheio de alimento para Satanás e para os demônios, né? Então aí nós vamos estar dando comida para o inimigo se fortalecer e lutar contra nós. E não pode ter maior burrice do que essa, né? De nós darmos armas para o inimigo lutar contra nós. Nós precisamos tirar as armas deles. É por isso que o Senhor fala que nós precisamos buscar o domínio próprio. Tem um amigo que diz que aquele que não tem domínio próprio, no mínimo tem um demônio próprio. Então, é importante entender isso. Quando você emocionalmente não é tratado, não é curado, você é uma pessoa como uma cidade sem muro, como uma cidade derribada. Né? Olha só que coisa mais séria, como uma cidade derribada que não tem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Ele vai viver sempre aquém daquilo que Deus tem para a vida dele. Por quê? Porque não vai conseguir levar a cabo aquilo que ele tem. Porque durante toda a nossa caminhada, nós vamos estar vivendo relacionamentos, ou na família, ou na igreja, ou na sociedade, ou no trabalho. Se nós estivermos emocionalmente fragilizados, nós não vamos conseguir nos relacionarmos bem. Se não conseguirmos nos relacionarmos bem, como nós vamos fazer a obra de Deus? Como nós vamos cumprir o propósito que Deus tem para nossas vidas? Então, se você que está me ouvindo percebe que você não tem domínio próprio, que você não tem conseguido guardar o seu coração, comece a buscar isso insistentemente diante do Senhor. Busque sua cura. Busque a sua cura emocional. Busque o domínio próprio. E não seja como essa cidade derribada que não tem muros. Porque você não foi chamada para ser, ou chamado, né, para ser como uma cidade derribada sem muro. Você foi chamado para ser uma pessoa, imagem e semelhança de Deus. Homem, né, íntegro, mulher íntegra, sério, séria e equilibrado. Amém? O equilíbrio pertence ao Senhor e o desequilíbrio pertence ao inimigo. A gente precisa escolher de que lado estamos. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.